No meio do pó, estava eu tentando me encontrar nas teclas do piano quebrado, quando fui surpreendida por uma mão de suaves dedos que percorreu sobre cada arco em si mesmo, escrevendo uma canção complicada. Tinham tantas metáforas e era difícil de compreender. Sua voz, tão forte como um trovão, anunciou que era um músico e maestro. No meio da canção de devaneios, ele me encontrou. Uma clave escondida entre algumas nomenclaturas perfeitas, incríveis em suas composições. Uma clave pouco procurada. Ninguém me tocava. Talvez nem todas as canções precisassem de um som tão peculiar. Foi aí que o violinista, em sua maestria e amor pelas melodias da alma, me tocou. Eu não sabia que ele iria tão além. Afinal, poderia ter me tocado por engano no deslize entre uma nota e outra. Mas primeiro veio o olhar melódico e em seguida a canção que não podia mais faltar na minha vida. Havíamos começado a compor uma melodia juntos. Ele, a grandiosa clave de sol, sobressaía os meus sons. Felizmente, pois eu jamais seria capaz de compor melodias tão profundas e completas. Me questionava o tempo inteiro como era possível que um músico tão excelente tivesse percebido alguma utilidade em mim. Uma nota tão vazia. No início dos nossos ensaios, eu já acordava querendo tocar, compor, cantar e escrever sobre ele. O problema era que eu não sabia tocar violino. E as notas eram tão diferentes das minhas, eram tão distintas, tão violinistas. E eu era uma clave não menos importante do que as outras, mas me sentia esquecida, embora já estivesse inserida nas composições do grande maestro. Quando me dei conta, os ensaios já não me eram tão empolgantes como antes, pois eu me escondia em minhas próprias linhas e acabava sendo encontrada por ele, com sua mão suave passeando pelas minhas notas agressivas. Depois de algum tempo, ele me convidou para um de seus solos. Fiquei imaginando como seria compor se eu fosse uma clave mais ecoada. Mas antes que eu aceitasse o convite, quando menos esperava, eu estava fora da partitura dele. Inúmeras folhas voando pelo ar, inúmeras nomenclaturas misturadas, e não consegui mais enxergar a grandiosa clave de sol. Eu estava despencando de seu mundo de notas maravilhosas. Estava me perdendo, de volta ao piano empoeirado e quebrado. Um dia, uma semana, um mês, e no dia do concerto em que todos veriam e ouviriam a clave sendo entoada pelo próprio maestro. Quando lá cheguei, ele estava tocando a nossa canção, ainda inacabada, que ensaiamos por anos. Olhei para o palco e mais uma vez senti o meu coração palpitar. Ele estava lá conforme havia prometido, mas eu não. Eu estava literalmente fora do palco, no fundo do salão. Ao lado dos instrumentos, outras claves ecoavam junto ao som. E ainda assim, os olhos fumegantes fisgaram o meu, mesmo com a imensa distância que eu estava do palco. Era o toque dele me convidando para entrar na parte do meu solo, dizendo que ainda dava tempo. Tremendo com as cordas soltas, ousei ir ao encontro e subi ao lado das outras, mas na mesma proporção de ousadia em subir sem ter ensaiado, me senti ofuscada, insignificante. Então eu desafinei e me perdi nas notas da vida. O silêncio estabeleceu-se no salão. Estavam a esperar a reação do maestro. Envergonhada, voltei para o esconderijo das partituras, esperando por ele como todas as outras vezes que deslizei na nota. Mas ele não foi atrás de mim outra vez, não como imaginei que iria. Pelo contrário, a melodia voltou a ecoar em alto e bom som, como se ele estivesse dizendo que a música seria tocada com ou sem minha clave, pois a melodia deveria ser entoada a qualquer custo, já que era o grande violinista, não precisava de mais notas se não quisesse. No entanto, ele havia me convidado antes. Isso só poderia dizer que eu não era insignificante como imaginava ser. E naquele momento, a canção ecoada tornou-se a lembrança de nossos dias de ensaio na salinha pequena, mas o suficiente para caber nós dois. E bastava. Céus, como bastava. Me lembro de que naqueles dias eu sentia tanto a presença da clave de sol
que eu conseguia tocá-lo com uma oitava acima, mesmo sem olhar a partitura amarelada na base do piano, pois sem palavras, ele me deu amor. Me fez segurar a respiração enquanto tocava sons tão afinados, e ali naquele momento eu me senti sozinha no palco da minha vida. Porém, era para eu estar no palco com o maestro, sendo conduzida a cada som emaranhado que pudesse sair do meu coração. Então repentinamente o som aumentou. A melodia estava começando novamente. A nossa canção. Mais uma vez mais. Eu simplesmente não pude mais suportar ficar longe. As notas vieram como um afago, retirando toda a dor e saudade, apagando todas as músicas que me fizeram comparar o meu valor em relação às outras claves. Quando eu subi novamente ao palco, minhas feridas do staccato, do semitom e da pausa permanente foram saradas pela clave de sol. O meu maestro, minha sinfonia, minha melodia, meu concerto de arrependimento e salvação. Me fez compreender que a música continuaria sendo tocada mesmo sem minha clave. Mas eu, uma clave tão dependente e complexa, não poderia ser tocada por mais ninguém, pois só ele conhecia o meu som. Aliás, no final do concerto, quando finalmente esperei a conclusão da música, compreendi o motivo de seu insistente amor. Eu, uma clave entre milhares, fui criada por ele, e é por isso que não importava onde eu me escondesse. Ele, o meu amado, sempre estava lá primeiro para me convidar novamente a subir no palco da vida e deixar a canção ser ressoada entre cordas e arcos do violino, nem que para isso ela tivesse que ser tocada 70 vezes 7.